a gente sempre sofre o mesmo tipo de preconceito, entre aspas, que qualquer outra mulher em alguma outra profissão também provavelmente deva sofrer, né? A gente tem um problema muito grande com a questão da exposição, ainda mais hoje em dia em redes sociais, até por uma curiosidade natural, muitas vezes as pessoas que acompanham o nosso trabalho, elas querem nos seguir. Assédio, talvez eu possa até ter vivido, mas eu talvez... É porque o assédio, ele tá tão presente nas nossas vidas que a gente aprende a não levá-lo tão em consideração, a descartá-lo para não deixar de fazer as coisas, para não deixar de trabalhar. Então, se é uma piadinha que você ouve e que é um assédio, mas você deixa pra lá, ele é um babaca, eu não vou me ligar nisso. Então, muitas vezes o assédio, ele com certeza aconteceu comigo, mas eu descartei ele, não sei, e não registrei aquilo como assédio na minha mente. Nas redes sociais, ter um contato mais direto, mas muitas vezes a gente não linka esses espaços, essas redes com a nossa questão profissional, né? Então, muitas vezes há algumas pessoas que possam se sentir em algum momento um pouco invadidas, né? Porque as pessoas confundem muito você estar diante do público com o fato de você ser uma pessoa pública. Eu acredito que jornalista por si só não é uma pessoa pública, acho que nenhum jornalista tem de fato esse desejo, né, de aparecer mais que a notícia, por exemplo. Acho que isso é até errado quando acontece. Então, muitas vezes você fica um pouco nessa dúvida de como barrar isso, porque você não quer ser grosseira ou mal interpretada pelo seu público, mas muitas vezes você também não quer ter essa aproximação tão grande. Porque às vezes, antes de sair de casa, eu vou pegar o trem de Caxias, aí é para ter a central, aí da central vou me deslocar para Botafogo de trem e de ônibus, aí às vezes a gente sai de casa, não vou de saia porque eu acho que vão me olhar. Então, sobre o preconceito que a gente sofre, muitas vezes, se você é uma jornalista bem-sucedida, especialmente se você está muito exposta, por exemplo, televisão, ao grande público ou num veículo de grande alcance, é muito comum as pessoas fazerem comentários de que você só chegou onde você chegou porque você tem uma aparência ou porque você é mulher, em detrimento de outras pessoas. Então, eu acho que a questão do preconceito para a mulher, não só no jornalismo, mas em qualquer área, é que você sempre tem que provar em dobro que você é um profissional capaz. Agora, em relação ao racismo, já sim vivi episódios, trabalhando, lidando com pessoas na rua, já vivi algumas situações enquanto eu estava com um colete, a prova de balas escrita imprensa e as pessoas achando que eu estava na rua, enfim, fazendo coisas que não eram relacionadas à minha profissão. Muitos setores com os quais nós trabalhamos diretamente tendem a ser setores um pouco mais machistas, inclusive nas próprias redações, que em sua maioria elas são geralmente muito mais formadas por homens do que por mulheres. Eu ainda volto tarde, né, porque como tem esse deslocamento de ida e volta, eu saio no fim da manhã e só chego super tarde, assim, 11 da noite, ainda tem tudo isso. Então acaba que a gente luta por um movimento, mas por outro lado a gente ainda se sente muito oprimida. Em mais de 15 países. Eu moro em Campo Grande, comecei a estudar na Piedade, na Gama Filho, uma bolsa de estudos que eu ganhei. E logo depois, no quarto período, logo depois que eu entrei na faculdade, eu consegui um estágio aqui em Botafogo. Então, esse meu deslocamento começou ainda nessa minha época de estágio. E o horário que eu fazia era de 4 às 10, se eu não me engano, da noite. Então, eu saía daqui de Botafogo 10 da noite para voltar para Campo Grande. Chegava muitas vezes meia-noite, meia-noite e meia, para 7 horas, 7 e meia da manhã ter que estar na faculdade no dia seguinte. Então, isso sempre foi muito
cansativo, e essa foi a minha vida durante um bom tempo, até que eu terminei a faculdade, e agora a minha rotina é só Botafogo, Campo Grande, Botafogo. Bom, como eu tenho esse grande, digamos, deslocamento, né? Eu saio da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, para trabalhar todo dia em Botafogo, aqui na Zona Sul. Eu acho que eu sinto muito na pele o que o carioca vive, né? Então, a gente dá aqui no ar diariamente a pessoa que sai da Zona Oeste, da Baixada também, da Zona Norte, que tem um grande deslocamento, 2, 3 horas por dia até, isso só no deslocamento de ida para trabalhar. Se a gente for contar a volta aí, o carioca perde 3, 4 horas. Em noticiários esportivos, você vê que sempre tem a figura da mulher, geralmente mais bem apresentada, fazendo mais o estilo gostosona, que tá ali para atrair público, como se fosse, enfim, um pedaço de carne atraindo vários leões famintos, né? E realmente essa é uma estratégia que acredito dê certo, infelizmente, até pela maneira como a nossa sociedade vê as coisas, e muitas vezes essa mulher deixa de ter um espaço maior para ser simplesmente uma pessoa bonita que tá ali para ler uma mensagem, uma participação, enfim. Eu acho que a melhor definição foi essa que o ouvinte trouxe hoje. Que os seus filhos sejam um programa de utilidade pública, que as pessoas entendam que todos nós, não é meu filho nem seu filho, porque eu tenho 2, a Luísa e o Bento. Mas são seus filhos. Não são meus filhos. Eles são filhos da sociedade que a gente vive. Eu nunca me coloquei, eu vou ampliar para a carreira, não para o programa, como mulher. Eu sempre me coloquei como jornalista, sem gênero, porque aí você se posiciona como profissional. Eu, pessoalmente, me apaixonei pelo tema. Eu fui daquelas mães maníacas que eu descobri que estava grávida e li 600 livros. E queria saber tudo, e vi que na prática não era nada daquilo que eu tinha lido, que nada era tão simples e tão fácil. Quando a gente fala do bullying, as pessoas costumam pensar muito, porque meu filho é vítima. Não, a gente fala do filho que pratica também. Porque a gente precisa estar atento para o filho que pratica o bullying. Porque isso é uma responsabilidade nossa de estar ali também orientando isso. Quando a gente fala de suicídio, a gente fala de um tema fundamental. A gente fala de uma série, por exemplo, que está vindo para uma segunda temporada, que traz todos esses aspectos que geraram o suicídio de uma menina e as repercussões. E como isso tem uma influência muito direta com 2 casos que aconteceram recentemente. Então, às vezes você fala, meu filho está nessa fase de adolescência, só quer ficar trancado no quarto, é fase. Não, às vezes seu filho está te pedindo ajuda. Ser uma jornalista bem-sucedida e, acima de tudo, respeitada como mulher. Eu realmente gostaria que, se um dia eu chegar no nível que eu quero chegar de jornalismo, que as pessoas possam ter consciência de que eu tô ali porque eu realmente fiz por onde, que eu fiz por merecer, e não só que eu tô ali por conta de uma aparência ou do que as pessoas quiserem julgar, olhando apenas a casca, né? Olhando apenas por cima e não tão profundamente as questões. E, assim, comentários que muitas vezes são feitos em publicações da própria empresa, por exemplo, um vídeo que você grava por uma rede social, muitas vezes os comentários são muito mais falando sobre a sua aparência física do que sobre o seu trabalho. Nossa, que repórter lindo, e não, nossa, que repórter competente, ou que matéria bacana, ou discutindo propriamente o assunto. Então, eu queria no futuro que as pessoas tomassem consciência de que não é esse feedback que a gente quer ter como jornalista. A gente quer ter um feedback como profissional e não se você é bonita ou, enfim, algo relacionado à sua aparência. O universo ideal é que a gente consiga entender que todo mundo tem participação na criação das crianças e dos adolescentes. Que todo mundo tem um papel fundamental para influenciar nesse ser humano que a gente quer. Porque a gente fala, o Brasil é o país do futuro, a gente quer um futuro melhor. Mas será que eu estou fazendo a minha parte? Será que quando eu entro no elevador e não dou bom dia para alguém, eu não estou contribuindo também um pouco para esse egoísmo, para essa arrogância? Mas se eu ensinar meu filho a dar bom dia, mesmo quando uma pessoa não dá para ele? Então, eu acho que é um pouco disso, assim. No mundo ideal, eu queria que as pessoas entendessem que são todos nossos filhos. E que se a gente puder fazer a nossa parte contribuindo, levando informação para que isso aconteça, já é maravilhoso.